Olá pessoal, boa noite. Nada como chegar e encontrar já as câmeras abertas, né? Isso muito nos alegra. Hoje eu venho aqui de camiseta nova, né? Vocês viram aquele dia lá, presente da galera que era do terceiro semestre, agora são do quinto semestre. Um abraço aí para Fabi, para Lana, o pessoal todo lá. Gostei bastante. No outro dia até coincidiu a Letícia aí, ó. Letícia que é do quinto semestre. Outro dia até coincidiu aqui da gente estar todo mundo vestido aí de super-heróis, vocês que são conectados com essas coisas. Fábio, em especial, que é um estudioso do assunto, especialista, tá? Mas o nosso tema aqui hoje é controle de condicionalidade. Quem diria, chegamos à 30ª aula. Já foram 3/4, né, ao final da aula de hoje, se assim Deus permitir. 3/4 do conteúdo ministrado, né? Desse pequeno volume aqui, um resumo de 2 anos de direito constitucional, 620 páginas, então a gente já está lá pela página 450, qualquer coisa. Já avançamos bastante, parabéns para vocês que estão acompanhando, sejam as aulas aqui, sejam os exercícios, seja o próprio material de apoio, né? Certamente vocês vão sair assim bem expert, especialistas em direito constitucional. Bem, a gente continua hoje com o controle de constitucionalidade, falando sobre o controle concentrado. A gente começou ontem a falar sobre o controle concentrado, findamos difuso, começamos o concentrado, tecemos aqui algumas considerações e nós paramos quando estávamos falando sobre o objeto. O objeto de uma ADI, foi exatamente isso. O objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, sendo a ADI um dos instrumentos possíveis para se fazer controle concentrado. E daí a gente viu ontem ainda que o fundamento para a ADI é o artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição, é lá onde está essa menção, e descobrimos que o objeto de uma ADI, segundo os termos da Constituição, é necessariamente uma lei ou um ato normativo federal ou estadual. Municipal não, é federal ou estadual. E necessariamente é necessário que, necessariamente é necessário é ótimo, mas necessariamente precisa que esse objeto que é colocado em comparação com a Constituição, que ele tenha normatividade. Nós vimos ontem, nem sempre ele será uma lei, mas mesmo na sua condição de resolução, mesmo na sua condição de portaria, caso ele traga, né, no seu íntimo essa composição de lei, que inova na ordem jurídica, que é genérico, que é abstrato, então se sujeitará a controle de constitucionalidade, inclusive mediante o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. Creio que todos entendemos bem isso ontem. E aí nós vimos que as súmulas, por exemplo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade concentrado por intermédio de ADI, porque as súmulas não inovam na ordem jurídica. As súmulas são o fruto da construção jurisprudencial, que acaba sendo ali amoldado, se chega a um denominador, que se pacifica a jurisprudência depois de muitos julgados, é para ser assim, nem sempre o é, mas é para ser assim, e aí se chega a uma súmula, e a súmula, dada a sua baixa densidade normativa, dada a ausência de inovação na ordem jurídica, a súmula não é objeto de controle de constitucionalidade. Pode ser a súmula cancelada, pode ser a súmula revisada, mas por outro mecanismo que não o controle de constitucionalidade, certo? Emendas à Constituição. Nós aprendemos que a emenda à Constituição, sim, pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Emenda à Constituição, que nada mais é do que o desdobramento do poder constituinte derivado reformador, está lá no artigo 60 da Constituição. Esses artigos clássicos, né, que a gente precisa guardar, e dentre esses certamente está a emenda à Constituição. E pode sim a emenda ser objeto
de controle de constitucionalidade. Da mesma forma, a medida provisória, em especial quanto à sua relevância, quanto à sua urgência, deve ser objeto de controle de constitucionalidade, precisa ser. E nós vimos os fundamentos disso ontem. Aprendemos também que os regulamentos subordinados ou de execução e decretos, ao menos em regra, eles não se sujeitam ao controle concentrado, porque eles são fontes normativas secundárias. Porém, caso eles tragam em seu íntimo alguma manifestação própria de lei, alguma manifestação essencialmente normativa, mesmo eles podem se sujeitar a controle concentrado. E os decretos autônomos, que é aquela menção específica do artigo 84, inciso 6º, dentre as competências do presidente da República, é possível que ele se valha desse decreto, dessa espécie de decreto, que, como o próprio nome diz, é autônomo. E sendo autônomo, ele não depende de uma lei. E se ele não depende de uma lei, se ele não é desdobramento de uma lei, é porque ele é uma fonte normativa primária. E se ele é uma fonte normativa primária, ele se sujeita a controle de constitucionalidade concentrado, inclusive mediante o ajuizamento de ADI. Que mais? E os tratados internacionais? Outro dos artigos clássicos que a gente repetiu milhares de vezes aqui no transcorrer dessas 30 aulas é o artigo 5º, parágrafo 3º, que abre margem para que tratados e convenções internacionais assinados pelo chefe do executivo ingressem na ordem jurídica mediante o referendo do Congresso Nacional. E quando se trata esses tratados internacionais de direitos humanos e observam o crivo de uma emenda à Constituição, 3/5 em 2 turnos nas 2 casas, é admitido como emenda à Constituição. Então, se é admitido como emenda à Constituição, nesse caso, né, se tratando de direitos humanos, que supra o critério material, e dos crivos formais também, dos 3/5, 2 casas, 2 turnos, que supra o critério formal, nesse caso, é admitido como emenda à Constituição e, por consequência, também se sujeita a controle de constitucionalidade. Mas mesmo que assim não fosse, mesmo que fosse admitido como norma supralegal, que a gente já viu essa hipótese, ou mesmo como lei ordinária, obviamente que da mesma forma também se sujeitaria a controle concentrado. Normas constitucionais originárias. O que são normas constitucionais originárias? São aquelas fruto do poder constituinte originário. Aquilo que o poder constituinte originário estruturou inicialmente, de pronto, aquela obra primeira, ela não se sujeita a controle de constitucionalidade. Ela é a própria fonte, em específico, para o controle de constitucionalidade. Essa obra primeira, ela, por força da própria Constituição, ela foi objeto de emendas no transcorrer do tempo. E as emendas, sim, se sujeitam ao controle de constitucionalidade. Mas a norma constitucional originária, o produto bruto, que restou do produto bruto do transcorrer desses quase 35 anos, né? Porque esse ano a Constituição completa 35 anos, no dia 5 de outubro, então isso ainda deve ser preservado e não se sujeita a controle de constitucionalidade. Normas anteriores à Constituição, normas pré-constitucionais, se sujeita a controle de constitucionalidade, como a gente já aprendeu, para que se faça controle, é necessário se observar o critério temporal, o critério de contemporaneidade. Então, só há controle de constitucionalidade a partir daquela norma, objeto, que veio depois de 5 de outubro de 88. Porque se veio antes, se é anterior à Constituição, o exercício que se faz, a operação que se faz, não é controle de constitucionalidade. É recepção ou não recepção. Ou eu recepciono, e isso é um crivo apenas material, não é um crivo formal, ou eu recepciono a norma no ordenamento jurídico, ou eu a revogo. E essa é a operação, não é um controle de constitucionalidade, porque no controle de constitucionalidade, necessariamente é preciso ser feito, é preciso ser observado o critério temporal, precisa ser observado o critério de contemporaneidade. Atos estatais de efeito concreto editados sob a forma de lei.
vamos aqui só entender o que é isso, o que significa essa pergunta. Como vocês já sabem, há fontes normativas que são primárias e há fontes normativas que são secundárias. As fontes normativas primárias, a característica delas é a normatividade. A normatividade, ela consiste na abstração. A norma é genérica, ela inova na ordem jurídica, ela está abrindo o mundo a respeito daquela matéria, revogando coisas que ficaram para trás ou inovando mesmo do zero. Então, por isso, ela é uma lei. É por isso que ela tem esse viés normativo, inovador. Por outro lado, as normas secundárias, né? Essas normas, elas não inovam na ordem jurídica. Elas são um desdobramento da lei. E se a norma, se a lei, ela própria dela é a abstração, né, dessa fonte primária, o que é próprio da fonte secundária é a concretude, é o detalhamento. Tá? Então, fonte normativa primária, nova. Aí vem abaixo a fonte normativa secundária, que é um desdobramento da fonte normativa primária. Enquanto a fonte normativa primária é abstrata, ela está inovando, ela é genérica, a fonte normativa secundária, ela é concreta, porque ela já vem a partir de algo que já existe, que é a fonte normativa primária. E daí a pergunta é: esses atos estatais de efeito concreto, essas fontes normativas secundárias, caso elas venham vestidas de lei, tá lá, ela está nomeada como lei, mas se você faz a leitura, você percebe que não é uma lei essencialmente, não tem normatividade, não é genérico, não é abstrato, mas está lá, lei, veio encapada de lei. No interior, ela é só ela é só uma resolução, ela é só uma portaria, ela é só uma instrução, mas ela veio vestida de lei para a festa. Assim como tem o contrário, que a gente já viu, que há casos em que a lei vem vestida de resolução e, por consequência, como no íntimo dela, a normatividade, e aí se opera controle de constitucionalidade, há casos em que a resolução, há casos em que a fonte normativa secundária vem vestida de lei, vem vestida de fonte normativa primária. E o entendimento que se tinha a esse respeito é o seguinte: até um tempo atrás, muito bem, veio normativo, veio vestida de lei, mas no íntimo é resolução. No íntimo é fonte normativa secundária. E fonte normativa secundária não se sujeita a controle de constitucionalidade. Mas esse entendimento mudou, se inverteu. Então, agora, mesmo que venha, mesmo que seja no íntimo resolução, mesmo que seja no íntimo fonte normativa secundária, caso esteja vestida de lei, se sujeita a controle de constitucionalidade, tá? Então, guardemos essa informação. Ato normativo de eficácia exaurida. Exemplo que a gente costuma dar em sala de aula dessas normas de eficácia exaurida são aquelas que constam no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, ela vigorou por um tempo, tá? Ela regulamentou uma transição legislativa, mas depois ela se exaure. E aí a questão que se suscita é: essa norma que se exauriu, ela se sujeita a controle de constitucionalidade? Veja, se ela se exauriu, se ela se esvaiu, ela acabou. Se ela acabou, então não faz sentido eu colocá-la para fazer controle de constitucionalidade. De toda forma, como a ADPF, que a gente vai ver mais adiante, talvez vocês se lembram, arguição, descumprimento, preceito fundamental, é igual coração de mãe e abraça todo mundo, né? Então, mesmo a norma de eficácia exaurida, que não se sujeitaria a um controle concentrado por uma ADI, por uma ADC, por uma ADO, por intermédio da DPF, observado o princípio da subsidiariedade, Lei 9882 de 99, então, mesmo essa norma exaurida pode entrar no pacote. Mas a regra
é que, por ADI, por ADC, por ADO, não se sujeita a controle de constitucionalidade. Lei revogada ou que tenha perdido a vigência após a propositura da ADI. E aí? Foi algo que foi respondido pela Núbia ontem, inclusive, né? A lei foi revogada ou perdeu a vigência e já há uma ADI em curso tratando sobre essa lei. O que acontece? Perdeu o objeto. Se perdeu o objeto, essa ação vai ser extinta. Só que há aqueles que são muito criativos, e são criativos para o mal, que faziam o seguinte: olha, vamos deixar tocado aí. Se chegar num ponto que a gente perceber que vai ser declarado inconstitucional e que aquela decisão que está amadurecendo ali no STF vai nos prejudicar, então, na hora H, a gente revoga a lei, a ADI perde o objeto, e aí a ADI vai ter que ser extinta. Então, eles vão acabar não decidindo sobre essa matéria. Então, para evitar que o STF decida sobre essa matéria, se a gente sentir que vai dar ruim, na hora H, a gente revoga a lei, perde o objeto, extingue o processo. Se percebeu com isso, né? Se percebeu que se fazia isso com o tempo, e se observou, se considerou o STF que isso se tratava de fraude processual. Então, se o quadro se configurar nesse sentido, por mais que se tenha perdido o objeto, o STF vai até o fim e vai decidir a respeito daquela matéria. Ah, mas não tem mais um objeto. Pouco importa. Nós vamos decidir sobre a matéria, porque o que aconteceu aqui foi uma fraude processual. Então, assim, em regra, se a ADI perdeu o objeto, porque a lei foi revogada, porque a lei perdeu a vigência, ok, a ADI vai ser extinta porque perdeu o objeto. Mas, caso seja caracterizado fraude processual, aí, nesse caso, o julgamento da ADI segue. Resoluções no CNJ e no CMMP. A gente já entendeu isso aqui. A gente já entendeu isso. Resolução é uma fonte normativa secundária. Se é uma fonte normativa secundária, não se sujeita a controle de constitucionalidade, em regra. Mas, se essa resolução, que é o caso aí dessas duas que estão na sua tela, vierem inovando na ordem jurídica, se elas forem abstratas, se elas forem genéricas, então elas vêm como resolução, mas leis elas são. E nesse caso, há controle de constitucionalidade. É o que aconteceu nessa resolução do CNJ 7 de 2005, que tratou do nepotismo, e que, por fim, até redundou na súmula vinculante 13, né, que trata tanto do nepotismo direto quanto do nepotismo cruzado. Então, essa resolução do CNJ, por mais que seja uma resolução, estabelece contato direto com a Constituição e, por consequência, é possível fazer controle de constitucionalidade. A resolução 175 de 2013, que franqueou a conversão da união estável homoafetiva em casamento e disciplinou toda essa matéria, não obstante os termos do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, que se entendeu que sobre ele se lançou mutação constitucional, veio a resolução e disciplinou a matéria. Muito provavelmente porque o Legislativo não quis colocar a mão no vespeiro, e aí deixou, né, o Judiciário, por intermédio do seu órgão administrativo, normatizar a matéria. Vale a pena pontuar isso, porque geralmente a impressão que a gente tem é que tudo é ativismo judicial e que o ativismo judicial ele é necessariamente uma afronta ao legislativo. Só que às vezes o ativismo judicial ele conta com a conivência do legislativo, porque o parlamentar ele pensa: vou lá eu tratar desse tema, me manifestar sobre esse tema e vou perder votos, porque seja a postura para um lado, seja a postura para o outro, no caso de um tema tão polêmico, pode ser que isso comprometa a votação daqueles parlamentares que ali estão. Então, eles ficam na inércia, o judiciário chega a um ponto que precisa disciplinar a matéria, não que isso justifique a atitude do judiciário, tá? Mas chega um ponto que alguém precisa fazer alguma coisa, o judiciário vai lá e se manifesta,
E aí o legislativo ainda fala mal do judiciário. Ah, porque eles estão sendo... Isso é ativismo judicial, isso é um absurdo. Só que lá no fundo, o que eles queriam mesmo era que fosse... que a matéria fosse legislada. Então aqui é mais um exemplo de controle de constitucionalidade, quando no íntimo a resolução é lei. Outro ponto importante, e pelo menos eu acredito que os dois itens que vão surgir aqui na tela, vocês já conhecem, porque a gente já conversou em aulas anteriores, e vocês são estudiosos também, tá? Os elementos essenciais para se fazer controle de constitucionalidade. Primeiro, o que é Constituição? Tá? O elemento conceitual. E segundo, e sobre isso eu falei lá na primeira aula sobre controle de constitucionalidade. E segundo, o elemento temporal, que a gente já falou inclusive hoje. Então, primeiro ponto, o que é esse elemento conceitual? O que é Constituição? Nós adotamos uma concepção ampliativa ou nós adotamos uma concepção restritiva, sendo que a concepção ampliativa é aquela que abarca tudo o que for materialmente constitucional. E o que é materialmente constitucional? Tratou sobre a organização do Estado? É constitucional. Tratou sobre a organização dos poderes? É constitucional. Tratou sobre direitos e garantias fundamentais? É constitucional. Né? Então, essa seria aí uma concepção ampliativa. Basta pensar o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele trata sobre direitos e garantias fundamentais? Sim. O Estatuto do Idoso trata sobre direitos e garantias fundamentais? Sim. O Estatuto da Pessoa com Deficiência trata de direitos e garantias fundamentais? Sim. O Estatuto do Idoso, o ECA, o Estatuto da Pessoa com Deficiência são Constituição? Para nós, não. Por quê? Porque no Brasil nós adotamos a concepção restritiva, nós adotamos a concepção formal, o critério formal. Então, para nós, Constituição é o que está ali no documento, na própria Constituição, né? No corpo da Constituição, a ADCT, aquilo é Constituição para nós. E pouco importa se tratar de um tema que não é materialmente constitucional. Se está ali dentro, para nós é constitucional. Há quem diga, eu repito, porque já disse em outras aulas, que a gente flerta um pouquinho, de fininho, com a concepção ampliativa, com a ideia de bloco de constitucionalidade, porque a gente abre margem para integrar à nossa Constituição tratados em convenções internacionais sobre direitos humanos, dada a sua matéria, direitos humanos. Então, há quem diga que a gente flerta com essa concepção ampliativa, mas o fato é que a nossa resposta para esse tema é que nós adotamos uma concepção restritiva fundada em um critério formal. E o elemento temporal, o que é? A gente já sabe. Só há controle de constitucionalidade quando há contemporaneidade. É preciso que a norma, objeto, tenha vindo depois da norma parâmetro, que é a Constituição. Se for antes, se trata de recepção ou não recepção e não de controle de constitucionalidade. Então, só para a gente guardar aí essa ideia, né? Vimos o objeto do controle de constitucionalidade concentrado, voltado para a DI, vimos aqui os elementos essenciais e vale dizer, 90% daquilo que a gente vê em ADI nos serve para ADC, nos serve para DO, nos serve para DPF, tá? Então, você vai perceber que a gente vai gastar um pouco mais de tempo, gastar não, investir um pouco mais de tempo em ADI, porque depois a gente desenrola bem em ADC, em ADPF, em ADPO, porque é só um ajuste de detalhes. Então, guarde essa ideia aí do elemento conceitual e do elemento temporal para a gente avançar aqui para temas variados sobre o controle de constitucionalidade. Eu fiz menção ontem sobre a teoria da transcendência dos motivos determinantes, que nada mais é que a possibilidade de que a decisão do STF, tá, avance não apenas o seu dispositivo, vincule a administração pública, vincule o poder judiciário não apenas quanto ao seu poder, ao seu dispositivo, mas também quanto à sua fundamentação.
quanto aos motivos determinantes para que decidisse dessa forma, e por isso a transcendência dos motivos determinantes. E o entendimento mais recente do STF, pelo menos que eu acompanhei, pode ser que tenha mudado assim, muito, muito, muito recentemente, mas o entendimento mais recente é que o que avança é apenas o dispositivo. A fundamentação, os motivos determinantes, eles não transcenderiam, seria apenas o dispositivo. Porém, o Código de Processo Civil diz coisa diferente. O Código de Processo Civil diz não apenas o dispositivo, mas também a fundamentação que foi levada a plenário no Supremo Tribunal Federal transcenderia, ou seja, a fundamentação, os motivos determinantes, a razão de decidir, que é a tal da ratio decidente. E por que está aí na sua tela ratio decidente versus obter dictum? Porque quando o STF decide, e quando um juiz, um tribunal qualquer decidem, há aquilo que ele menciona no transcorrer da sentença que é diretamente conectado ao desfecho, à conclusão. E aquilo que apenas margeia, que ele comenta de passagem, de lado, pela tangente, ou seja, em obter dictum. E isso que seria mencionado ali de passagem, em obter dictum, não transcenderia. A bem da verdade, a ideia é que hoje nem mesmo os motivos determinantes deveriam transcender. Mas, caso prevaleça a teoria da transcendência dos motivos determinantes, então a ratio decidente vai transcender. Um exemplo de obter dictum é a decisão que se tomou no caso do artigo 90A do juizado especial. Porque lá na lei do juizado especial, que é 9.099 de 95, artigo 90A, diz que os benefícios, né, a disciplina do juizado especial não se estende à justiça militar. É isso que diz lá e a gente viu aqui já em aula. E naquela ocasião a gente discutiu o quê? Que a Justiça Militar da União julga não apenas militares, a Justiça Militar da União julga também, em algumas circunstâncias, civis, nos termos do artigo 9º do Código Penal Militar. E aí, o civil praticou um crime militar, por isso está sendo julgado. Há quem entenda que, nesse caso, ao civil deveria ser aplicados os benefícios do juizado especial. E no julgamento do STF, o STF já chegou a se manifestar nesse sentido, que a lei do juizado especial deveria ser aplicada ao civil, que é julgado na Justiça Militar da União. Porém, quando o STF mencionou isso, ele mencionou apenas em obter dictum. Ele apenas mencionou em dito de passagem. Então, naquela ocasião que o STF se manifestou sobre isso, não transcenderia de qualquer forma, mesmo que se admitisse a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Porque quando o STF disse aquilo, ele disse em obter dictum, não era o centro nervoso da decisão que estava sendo tomada ali. Mas o entendimento do STF até então é que essa técnica da transcendência dos motivos determinantes, reclamação 10.604, não deve ser admitida. Porém, como eu mencionei e repito, o Código de Processo Civil diz coisa diferente. Então, pode ser que esse Código de Processo Civil, é de 2015, né, ele seja revisitado em algum momento para se discutir se vai transcender ou se não vai transcender a tal da ratio decidente. Inconstitucionalidade progressiva. Lembra disso, Fábio? Da inconstitucionalidade progressiva? Sim ou não? Lembra, Letícia? Núbia? Doutor, ultimamente não tô nem lembrando do meu nome. Diga isso, Fábio. Não seja modesto. Nós sabemos que você vive para o direito constitucional. Né? Sabemos que existem três paixões na sua vida: constitucional, penal e RPG. Né? Então, eu acredito que você sabe sim, mas está sendo modesto, né? Deixa eu ver aqui, a Letícia se manifestou. Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública tem um exemplo relacionado sobre a Defensoria Pública, Letícia.
Mas não é isso que é inconstitucionalidade progressiva. O que é a tal da inconstitucionalidade progressiva? É o seguinte: você observa determinada lei e percebe que, pela lógica, ela deveria ser inconstitucional. Mas, na prática, ela ainda não é constitucional, ela ainda não é inconstitucional. Ela está a caminho da inconstitucionalidade, mas ela ainda é constitucional. E o exemplo que a gente dá nessas situações é exatamente esse da Defensoria Pública, que lembrou aí a Letícia, que é o seguinte: há um prazo em dobro concedido para a Defensoria Pública no processo penal. E aí a gente poderia questionar, mas espera aí, isso não viola a paridade de armas? Isso não viola a isonomia, a igualdade? Que a Defensoria Pública, enquanto parte, deve ter um prazo igual ao da outra parte. Não faz sentido a Defensoria Pública ter um prazo em dobro. Só faz sentido a Defensoria ter um prazo em dobro, porque a Defensoria Pública tem milhares de processos e tem uma estrutura muito sucateada, muito fraca em geral, infelizmente. Então, até que a Defensoria Pública tenha estrutura, como tem o MP, por exemplo, para cuidar das suas demandas, até que isso aconteça, é necessário que a Defensoria Pública tenha prazo em dobro. Porque se ela não tiver prazo em dobro, ela simplesmente não vai dar conta de atender os hipossuficientes. Então, essa norma que prevê o prazo em dobro para a Defensoria Pública é uma norma inconstitucional, mas progressivamente inconstitucional. Ela é constitucional hoje, segundo o que se tem hoje, mas a ideia é que ela venha no futuro a ser inconstitucional quando a Defensoria Pública tiver estrutura para atender às suas demandas. Um outro exemplo desse tipo de inconstitucionalidade, que na verdade nesse caso não é nem inconstitucionalidade, mas não recepção progressiva, é o que consta do artigo 68 do Código de Processo Penal, onde vocês que estão estudando aí processo penal, que são admiradores do penal, sabem que o artigo 58, o artigo 68 do CPP traz a tal ação civil ex delito, que é quando, depois da persecução criminal, ainda há margem para se obter, eventualmente, uma indenização em seara civil. E aí, o Código de Processo Penal, quando foi feito lá atrás, na década de 40, ele previu que o MP poderia correr atrás disso em nome da vítima, tá? Entrar com essa ação pós-delito, ex-delito. Só que o que aconteceu? Quando chegou a Constituição de 88, a Constituição de 88, no artigo 134, criou a Defensoria Pública. E isso, a partir de agora, a instituição responsável por zelar pelas demandas dos hipossuficientes é a Defensoria Pública. Então, em tese, o artigo 68 do CPP não deveria ser recepcionado pela Constituição. Porém, ele ainda continua sendo recepcionado porque a Defensoria Pública não tem estrutura para cuidar. Mas chegará um dia que o artigo 68, né, olha, valeu o tempo que durou, você fez o seu trabalho, mas você já não é mais bem-vindo aqui, porque a Defensoria Pública dominou o espaço que precisa dominar. Mas enquanto a Defensoria Pública não chega a esse nível, você, artigo 68, continua nos sendo útil. Tá? Inconstitucionalidade circunstancial, ou seja, é constitucional, mas circunstancialmente pode ser inconstitucional. Há uma norma que proíbe a concessão de tutela antecipada em liminares em face da Fazenda Pública. Então, você ajuizou uma ação contra a Fazenda Pública, você é servidor público, e ajuizou uma ação contra a Defensoria Pública porque você acredita que tenha sido demitido de maneira sem justa causa, né? Sem que se observasse ali, sem lastro. E aí você procura o Poder Judiciário e você já entra com uma liminar, com um pedido de tutela antecipada para que você seja reintegrado à atividade pública. E aí há uma lei que diz, não, mas espera aí, para a fazenda pública não se concede tutela antecipada,
Porém, não se concede tutela antecipada, liminar, em qualquer caso contra a fazenda pública, e se tratar de um caso de vida ou morte, um remédio, uma cirurgia, que sem aquilo não iremos avante. Mesmo nesse caso, não se consideraria tutela antecipada em face da fazenda pública, né? Então, se entende que esse preceito ele seria circunstancialmente inconstitucional, mas, em regra, ele estaria constitucional. Mas se fosse uma demanda que, de fato, precisasse daquela liminar, mesmo contra a fazenda pública, então, como o caso, o exemplo 2 que está na sua tela, então, esse preceito ele seria circunstancialmente inconstitucional. Está aqui um tema importantíssimo, embora simples, muito simples. Quando você faz controle de constitucionalidade concentrado, ou quando você edita súmula vinculante, a consequência lógica disso é a vinculação. Vinculação de quem? Vinculação de todo o poder legislativo, todo o poder judiciário que está abaixo do STF e vinculação de toda a administração pública. Mas a vinculação do poder legislativo, não. O poder legislativo, ele continua de mãos soltas, porque é ele que é responsável por manter essa congruência entre a realidade e a norma. Né? Então, para que não aconteça a chamada fossilização da Constituição, para que a Constituição não fique perdida no tempo, é que o Poder Legislativo precisa ter condições de continuar legislando, mesmo que aquilo que seja legislado contrarie a decisão do STF, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, o STF foi lá e decidiu, controle concentrado. É assim que funciona. O Legislativo não admite aquilo. Então, isso vai tramitar, vai vir um projeto de lei, vai ter a fase de iniciativa, vai ter a fase constitutiva, vai ter a fase complementar. Enfim, vai ter todo aquele procedimento que a gente conhece do processo legislativo e então a lei será promulgada. E aí, nesse caso, vai ser aplicada a lei e pode ser que essa lei, né, dentro de um ciclo, volte para o STF e o STF declare inconstitucional de novo. Mas o fato é que o legislativo pode continuar legislando, né? Porque quem é vinculado é o Poder Judiciário, quem é vinculado é a administração pública. O legislativo é vinculado na sua função atípica de administrar, na sua função atípica de julgar, mas na sua função típica de legislar, ele continua de mãos limpas, assim como o Poder Executivo e o Poder Judiciário, na sua função atípica de legislar, também continua de mãos soltas. O fato é que a função legislativa ela não é alcançada pela vinculação de uma decisão em sede de controle concentrado ou por súmula vinculante e assim por diante. Né? Então, tem esses mecanismos de reversão legislativa da jurisprudência. Poder Constituinte derivado reformador, ou seja, o Legislativo foi lá e fez uma emenda à Constituição. Ou por lei mesmo, né? Manifestação do poder normativo infraconstitucional. O fato é que a função legislativa ela continua podendo avançar. A gente está vendo aqui um monte de temas diferentes, né? Vimos lá a ideia de ADI e aqui a gente está vendo temas diversificados. E só para lembrar aqui de um tema interessante, que foi a criação do município de Luiz Eduardo Magalhães como desmembramento do município de Barreiras, na Bahia. E aí você sabe que para desmembrar um município, para desmembrar estado, tem que observar os termos do artigo 18. Sobre o estado, parágrafo 3º. Sobre o município, parágrafo 4º. E tem uma série de requisitos. E como que aconteceu nesse caso? Os requisitos não foram observados do parágrafo 4º e quando chegou lá para o STF, se descobriu que o município já existia. E aí, o que fazer? Vamos declarar a inconstitucionalidade dessa lei estadual que fez surgir o município e com isso o município vai deixar de existir?
Vamos modular os efeitos? O que nós vamos fazer? E aí, inicialmente, o ministro Eros Grau queria a todo custo preservar o município. Depois ele se deu conta que não dava para ser como ele queria, porque a Constituição ia no sentido totalmente contrário, né? Artigo 18, parágrafo 4, os requisitos não foram cumpridos. Então, essa lei estadual que criou o município, ela era inconstitucional. Modulando os efeitos, o que faremos? E, por fim, o STF criou uma anomalia, né, genético-constitucional, que é a possibilidade de uma lei inconstitucional ser futuramente transformada em lei constitucional. Porque há possibilidade dentro da construção jurisprudencial e doutrinária que uma lei constitucional, com o tempo, ela se transforme em inconstitucional, como o caso lá do amianto, que a gente viu tempos atrás. Mas se a lei ela nasceu inconstitucional, ela nasceu, ou seja, ela nasceu morta. Como que você vai fazer com que essa lei no futuro venha a ser constitucional? Mas foi o que eles inventaram aí. Eles abriram a possibilidade de que o Estado da Bahia regularizasse a situação desse município em até 24 meses. E aí, aquela lei estadual que teria nascido inconstitucional, ela viria supervenientemente a ser constitucional, ou seja, muito estranho para dizer o mínimo. Tá? E aí o pior de tudo é o seguinte: veio o Congresso Nacional e por lei e por enxerto na ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais, diz o seguinte: até 2006, tudo que foi legislado, municípios criados, sem observar o parágrafo 4º, estão todos convalidados. Vida que segue. Daqui para frente, aí a gente vai cumprir a Constituição. E aí você pode pensar, não, muito bem, mas o STF não permitiria que isso acontecesse. Então, quando chegou lá no STF, o STF nada mais fez do que aplicar esse caminho alternativo do legislativo, esse enxerto lá. Ou seja, o STF se desrespeitou duas vezes. Ele se desrespeitou assim, a população brasileira e a Constituição e as pessoas, né? Abrindo 24 meses para que uma lei que nasceu inconstitucional se transformasse em constitucional. E ele não foi obedecido, porque o Estado da Bahia continuou tocando a vida tal como estava. E não fosse o bastante, depois veio o Legislativo e fez esse enxerto lá no ADCT. E o STF o que fez? Salve, salve, amos, seguiremos dessa forma e vida que segue. Então, só mais um tema aqui peculiar para vocês guardarem. Tivemos a análise inicialmente do ministro Eros Grau, que teve o contraponto do Gilmar Mendes, que fez ele abrir um pouco dos olhos, declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, para que fosse, no futuro, transformado o que é inconstitucional em constitucional, né? Possibilidade inédita do fenômeno da constitucionalidade superveniente, mas, por fim, prevaleceu aí, no caso, supostamente, pelo menos, a segurança jurídica e, por fim, prevaleceu aquilo que determinou o legislativo enxertando ali na Constituição mediante a DCT. Salvo engano, isso está no artigo 96 do ADCT. Salvo engano. Depois vocês dão uma olhadinha por lá. E com isso a gente conclui os nossos trabalhos aqui da 30ª aula. Avançamos para essas duas fáceis questões da OAB. E hoje quem vai ler para a gente é o Fábio, né, Fábio? Aí o Fábio automaticamente fechou a tela. Fábio, é você, filho. Hoje é você. Apareça, Fábio. Cadê você? Sumiu mesmo. Fábio sumiu bem na hora que ele foi convocado. Agora que ele não aparece de verdade, né? Tudo Ele bem, falou que a Fábio. mãe dele ligou para ele agora. Entendo, entendo. Nubia, você pode ler para a gente, que pelo visto a Letícia não tem áudio também, né? Eu sei que você já leu ontem, mas vamos lá?
Posso. O Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucional determinada lei do Estado Alfa. Meses após a referida decisão, o Estado Sigma, após regular processo legislativo e sanção do governador, promulga uma lei estadual com teor idêntico àquele da lei federal que fora declarada inconstitucional pelo STF. Com base no ordenamento jurídico constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Entendemos o enunciado? Entendemos? Letícia, Núbia, entendemos o enunciado? Sim ou não? Sim. Letícia disse que sim, Núbia disse que sim. Então vamos para as assertivas. Letra A. As decisões proferidas em sede de controle concentrado, como no caso da ação direta de inconstitucionalidade, gozam de efeitos erga omnes e vinculam o poder legislativo e o poder executivo. Logo, a inconstitucionalidade da lei do Estado Sigma pode ser arguida em reclamação ao STF. Tá certo? Não. Por quê? E não vincula o legislativo. Legal. Letra B. A norma editada pelo Estado Sigma, ao contrariar decisão definitiva de mérito proferida pela Suprema Corte, órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual compete precipuamente a guarda da Constituição, já nasce nula de pleno direito e não produz quaisquer efeitos. E aí? Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Por que está Ela não errado? nasce nula, ela depende de controle. Perfeito. Letra C. É muita pressão. Atrapalha o meu Nós, raciocínio. nós já estamos na 30ª aula. Agora Não já, importa. eu já estou entregando o barco para vocês. Sim. C. A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade não possui efeito vinculante, razão pela qual ainda existe óbice a edição de lei estadual com teor idêntico àquele de outra lei estadual que fora declarada inconstitucional pela Suprema Corte. E aí? Tá certo ou tá errado? Errado. Tá errado por quê? Que ela possui efeito vinculante aos outros poderes. Perfeito. É aquele alívio, né? Letra D. A referida decisão proferida pelo STF, declarando a inconstitucionalidade da lei do Estado Alfa, apenas vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, não o Poder Legislativo em sua função típica de legislar. Logo, pode ser proposta nova DI. Certo ou errado? Certo. Tá certo. Legal. Então vamos ver se está certo mesmo. Tá certo mesmo. Veja que isso aí é relativamente recente, prova de 2018, e a gente vai ver que caiu muito parecido logo na prova seguinte, que é essa questão aqui de 2019. Então, ao que tudo indica, na época esse tema estava tema da modinha, né? Vai que ele cai aí na prova de vocês. Vamos lá. Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito proferida no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, com eficácia contra todos, erga omnes, e efeito vinculante, declarou que a lei federal que autoriza o uso de determinado agrotóxico no cultivo de soja é constitucional, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y apresentaram um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados, visando proibir em todo o território nacional o uso do referido agrotóxico, e com isso derrubar a decisão da Suprema Corte. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado.
Diante da hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. A. A superação legislativa das decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal Federal no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade deve ser feita pela via da emenda constitucional, ou seja, como fruto da atuação do Poder Constituinte derivado reformador. Logo, o projeto de lei proposto deve ser impugnado por mandado de segurança em controle prévio de constitucionalidade. Tá certo isso aí? Ou tá errado? Tá errado. Por quê? Ela faz uma confusão aí tremenda, né? Ó, Nada a a ver. assertiva passa duas informações. Ela diz que vai ser feita a superação legislativa daquilo que foi decidido pelo STF em controle concentrado e que isso poderia ser feito por emenda à Constituição, mas que isso não poderia ser feito por lei. E caso fosse feito por lei, deveria ser impugnado por mandado de segurança em controle prévio de constitucionalidade. Tá certo ou tá errado? Ou seja, quando o poder legislativo ele vai se manifestar, porque supostamente ele não pode ser vinculado, né? Para ele derrubar, para ele superar uma decisão do STF, ele precisa necessariamente ir com emenda à Constituição ou mesmo lei resolveria? Sim, poderia ser. Não precisaria de emenda constitucional. Poderia ser por lei? Sim ou não? Você fala para derrubar a inconstitucionalidade? Não. O STF, ele decidiu essa questão que está aí no enunciado em controle concentrado. A decisão do STF em controle concentrado tem efeito vinculante, mas a gente já aprendeu que esse efeito vinculante não vincula o poder legislativo em sua função típica de legislar. O que a assertiva está dizendo? Tá bom, não vincula o legislativo, mas o legislativo também, se ele quiser superar essa decisão do STF, ele necessariamente precisa de uma emenda à Constituição. Porque se for por lei, lei ordinária, lei complementar, ele não vai conseguir superar a Constituição. E se o Congresso estiver tentando fazer algo assim, o parlamentar, incomodado com essa inconstitucionalidade, pode impetrar um mandado de segurança junto ao STF. E aí? Eis a questão. Dá para ir tanto por emenda quanto por lei ou só por emenda? Entendi. Eu entendo que só por emenda. Só por emenda? Tem que ser por emenda? Eu entendo que sim, mas agora eu estou em dúvida. Porque se em tese ele declarou constitucional, não tem como uma lei abaixo da Constituição ter força. Mas o que foi feito lá foi uma decisão do STF. O STF não fez Constituição. O STF fez uma interpretação, tomou uma decisão, e a decisão do STF em controle concentrado tem efeito vinculante, que vincula todo mundo, menos a função legislativa. Para o exercício dessa função legislativa de superação da decisão do STF, você precisaria necessariamente se valer da emenda à Constituição ou qualquer dos seus instrumentos legislativos poderia ser utilizado. Porque se você abre a ideia de que você precisa de que seja por emenda à Constituição, então você poderia dizer que o Poder Legislativo fica relativamente vinculado. Porque se ele não pode se valer de todos os seus instrumentos legislativos, então, de alguma forma, ele foi vinculado. Então, o ponto é, ele pode se valer de todos os seus instrumentos depois a decisão... entendi agora, porque em tese depois a lei que seria feita pelo legislativo passaria novamente por controle, se ela fosse inconstitucional. Ou seja, tanto por emenda quanto por lei, é possível que o legislativo supere a decisão feita em controle concentrado pelo judiciário. Boa reflexão. Você vê como são as coisas. A gente entende a matéria, mas enquanto a gente não se submete às questões, a gente não percebe quais arestas que precisam ser lapidadas. Então, se eu dou a aula solta, eu não vou te falar para você, olha, o Poder Legislativo não é vinculado. E ele não é vinculado de jeito nenhum, tá, gente?
Ele não é vinculado nem na emenda, ele não é vinculado nem na lei. Não vai me ocorrer que eu tenha que falar isso. Mas aí, quando você vê a questão, você percebe que a questão entra nesse nível de detalhe. Então, você precisa ter essa ideia de que não se vincula o Poder Legislativo de jeito nenhum. Ele não precisa ficar restrito a uma espécie normativa, que é a emenda à Constituição. Mesmo por lei, ele pode superar a decisão do STF. B. Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo em sua função típica de legislar, a Constituição de 88 veda a rediscussão da temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão legislativa, de modo que o projeto de lei apresenta vício formal de inconstitucionalidade. Que ingrediente novo que ele coloca aí? Princípio da irrepetibilidade, que é aquilo que a gente aprendeu que se a lei foi rejeitada nessa sessão legislativa, não pode voltar na mesma sessão legislativa. Que a medida provisória, se foi rejeitada nessa sessão legislativa, não pode voltar na mesma sessão legislativa. Tem que esperar o ano que vem. Tem que esperar a próxima sessão legislativa. Aí ele pega isso, mistura capciosamente, para dizer, mas esse ano não. Embora as decisões definitivas de mérito do STF nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo, então ele começa com uma declaração verdadeira. É igual como diz a Bíblia, é igual o Satanás, né? Ele vem em algo que é verdadeiro. Aí, quando você já está envolto ali pela declaração verdadeira, ele vem e puxa seu tapete. O examinador é tipo isso. Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo, tudo certo. Em sua função típica de legislar, tudo certo. A Constituição veda a rediscussão de temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão legislativa. Quer dizer, as atividades do Supremo estão conectadas à sessão legislativa do Poder Legislativo. Tá? Ou seja, mistura as coisas para te confundir. Então, a letra B também está errada. Letra C. Como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade gozam de eficácia contra todos e efeito vinculante, não poderia ser apresentado projeto de lei que contrariasse questão já pacificada pela Suprema Corte, cabendo sua impugnação pela via da reclamação constitucional. Não, a gente já falou, né? Que não vincula o legislativo. Exatamente. Veja que até a metade da assertiva vem falando coisas corretas. Aí passou a vírgula, não poderia ser apresentado projeto de lei que contrariasse questão já pacificada pela Suprema Corte, cabendo impugnação pela via da reclamação constitucional. Né? Aí você pensa, reclamação constitucional, faz sentido. A autoridade do STF foi violada e vem ao juízo de reclamação constitucional. Só que não, porque vocês têm a informação básica de que essa decisão não vincula o Poder Legislativo. E D, de dado. O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade, de modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará a superação ou reação legislativa da jurisprudência. Então, possivelmente, onde ficaria a sua dúvida? Ficaria entre a A e a D de dado. Por quê? A D de dado vem aqui e diz assim, tudo bem, não vincula, mas isso aí, de modo que o projeto de lei apresentado. Aí você que estava em dúvida lá na questão A, aí você fala, mas projeto de lei? Não, tem que ser por emenda. A vinculação, tudo bem, não vincula, mas o legislativo tem que ir por emenda. Então eu vou em A, ao invés de D. Então essa é a trama da questão. Então, a gente precisa estar atento aí a esses detalhes. Eu creio que fazendo a prova, sem o professor Fernando me olhando perguntando, pudesse ser que eu chegava lá, mas atrapalha.
E eu tenho certeza que você acertaria, você perceberia a trama do examinador, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, a Letícia dando aquela força, arrasou, foi muito bem, foi mesmo. Excelente. Vocês duas são excelentes, muito boas mesmo. Eu acredito que vocês duas, olha a profecia, toma posse da bênção. Estamos aqui em fevereiro de 2023. A Núbia forma esse ano, né, Núbia? 23 mesmo. Então, a Núbia já vai ter os 3 anos de atividade jurídica. A Núbia nunca me falou, mas eu suponho que ela tem a inclinação aí para o judiciário. Daqui uns 3 anos já vai ter atividade jurídica, né? 24, 25, 26. Então, aí para 27, 28, ela já vai estar arrastando lá uma boa pontuação no judiciário. Daqui para 2030, a Núbia é juíza. E Letícia também. Letícia vai formar, então, 23, Letícia está no 5º ano. Então, Letícia vai formar em 25. Lá para 2030, vocês me convidem. 2030, 2031, se Deus quiser, estaremos vivos e com saúde. E vocês vão estar tomando aí posse da bênção. Aí, Letícia, amém. A igreja glorifica. Receba. Gente, um abraço. Até amanhã. Amanhã é quarta, então amanhã a gente começa às 21 horas, vocês já sabem. E aí na quinta, às 19 horas de novo. A gente vai bem longe em controle de continuidade, vai ficar um pedacinho para a semana que vem. Bom, um abraço. Tchau, tchau para vocês.